Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começar, vamos lembrar nossa parceria com a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E aqui também a gente gosta de boas histórias, como vocês já sabem, né? Aliás, já aproveitem para curtir e compartilhar e se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas essas entrevistas maravilhosas, hein? E hoje o nosso entrevistado tem uma vida dividida entre escritório e universidade. Afinal, além de advogado, ele também é coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, em Guarapari. E tem histórias inusitadas envolvendo até a morte, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Raniel Fernandes de Ávila, é isso? Isso, uma satisfação muito grande poder conversar com você, doutora Carla, e é uma alegria muito grande poder também trocar algumas ideias, contar algumas histórias sobre o mundo do direito que me sempre encantou. Que bacana. E aqui é um bate-papo muito informal, um bate-papo mesmo sobre as histórias do mundo jurídico. Por isso que é a resenha do mundo jurídico. E aqui, como o nome diz, não tem segredo não, hein? Mas quanto tempo tem de formado, doutor? Olha, apesar de não parecer, estou indo para o 10º ano em breve como advogado. Então, eu formei em 2014, portanto, ano que vem eu faço 10 anos como advogado, porque eu também peguei a carteira da OAB em 2014. Então já é a época que a gente diz que o dinheiro já está caindo na conta, né? Olha, começou a melhorar, advocacia, né? até aquela embicada. Então, a advocacia, assim, é uma paixão, é motivo, assim, de grande alegria, muito aprendizado, traz muitas histórias inusitadas, como a gente vai trocar uma ideia nesse sentido. Mas, de fato, é o momento que a gente começa a colher os frutos daquele investimento que foi feito lá atrás. Então, é um momento bastante interessante. Eu já tenho alguns anos aí de formada, de carreira jurídica, e sempre na faculdade eu escutei assim, olha, não, os primeiros 5 anos são só perrengues, a gente trabalha para pagar a conta, né? Quando com 10 anos a gente já está mais tranquilo, porque agora já deu para equilibrar, né? Depois dos 10 anos, aí começa a cair honorários que a gente nem sabe de onde. E é por isso que um conselho sempre muito importante para quem está começando é a persistência. Os primeiros anos são difíceis, os primeiros anos são dolorosos muitas vezes, mas aquele que persiste tende a colher bons frutos na primeira década, por assim dizer, né? Mas provavelmente o doutor já reparou isso, até como coordenador de um curso de direito, que o jovem está mais ansioso, né? E está mais imediatista. É o mal do momento, né? Como diria Bauman, né? A gente vive um mundo líquido, as coisas dependem de resultados muito rápidos, né? Então as pessoas querem relações rápidas, querem que o dinheiro chegue rápido, e eu não sei se isso às vezes é tão positivo, porque nessa ânsia por resultado acaba que os profissionais ficam muito ansiosos, muito às vezes tomando decisões afoitas, precipitadas, escolhendo parcerias de maneira não pensada. Inclusive, esse é um ponto assim, central, não é? Porque quando você está iniciando no mercado de trabalho, especialmente na advocacia, que depende muito de parcerias ou de sociedades, é fundamental refletir e escolher as pessoas certas com quem caminhar. Então, esse imediatismo pode ser um fator que atrapalha um sucesso daqui a algum tempinho, não é? Pode ser às vezes rápido. Existem pessoas que conseguem colher frutos rápidos a depender do contexto, às vezes familiar, ou da sorte também, por que não? Mas, regra geral, depende de persistência, depende de continuismo, depende de bastante coragem e paciência. E como é que o direito entrou na sua vida? Você já tem gente
na área jurídica? Já tinha alguma ligação? Como é que o direito surgiu na sua vida? Essa pergunta é interessante porque, de fato, na minha família, nós não temos tradição de advogados, juízes, promotores. A minha família é uma família mais humilde, por assim dizer. É uma família de professores, mas não professores universitários. Professores de ensino fundamental e médio, basicamente. Então, inclusive, essa tradição familiar, de certa forma, me influenciou a querer sempre, desde quando eu entrei na faculdade de Direito ali na Universidade Federal do Espírito Santo, a querer sempre também no futuro ser professor. Mas o direito, ele sempre me encantou por conta dessa necessidade de conversar, de falar em público e de estudar. Então, desde criança, eu sempre fui um aluno estudioso, dedicado, que lia bastante, e o direito possibilita isso. Então, o direito permite que você estude para a vida toda, por assim dizer. E, claro, permite que você tenha a desenvoltura de falar em público numa audiência, a desenvoltura de falar em público numa sustentação oral. Então, foi sempre encantador, sempre vi no direito a possibilidade de desenvolver melhor as minhas potencialidades, quais sejam resolver problemas, falar em público, estar com as pessoas e, claro, dar aula, que sempre foi um sonho, de repente até fugindo um pouco dos baixos salários do ensino fundamental e médio. Não que o salário do ensino superior seja também toda essa fartura, mas estamos ainda num patamar um pouco acima, digamos assim, do que, infelizmente, a docência no Brasil oferece com relação ao ensino fundamental e médio. Então, o direito ele sempre me encantou por esses aspectos que eu acabei de mencionar e, claro, me encanta todo dia, porque quando você tem um problema e dar uma solução para este problema é um motivo de uma grande alegria. Afinal de contas, eu tenho o costume de dizer, né, que a advocacia é a profissão das esperanças, porque quando você vê alguém com uma esperança de uma casa própria e possibilita que essa pessoa acesse essa casa própria, quando você vê alguém com a esperança de uma aposentadoria ou de obter a liberdade e você trabalha para que isso seja alcançado, você acaba sendo o profissional que realiza esses sonhos, concretiza estas esperanças. E, claro, a advocacia é a profissão das esperanças também para o próprio advogado, porque muitos, assim como eu, que não tiveram tradição de terem famílias da área jurídica, podem alcançar posições na sociedade e, inclusive, uma estabilidade financeira por meio do sonho da advocacia, dos alvarás, dos honorários. Bacana. Mas aqui a gente gosta de histórias. Ótimo. De histórias, de cases. Excelente. Né? Tristes, alegres, o que for. Conta pra gente um caso que marcou a sua advocacia. O seu exercício. Lá na faculdade, os alunos têm como costume de me chamar, de me associar com o professor que gosta da morte. É até fúnebre falar isso. Por quê? Eu sou professor de uma das disciplinas da faculdade de Direito das Sucessões. Então, sucessões, por si só, é uma disciplina que eu posso dizer... Necessita da morte. Necessita de falar da morte. Necessita desse tom mais fúnebre. E, até assim, porque não existe sucessão sem a morte, não é? Pela Saizine ali, né? Começa aberta a sucessão, ou seja, com a morte, transmite-se o patrimônio para os herdeiros. Muito bem. Mas assim, a morte sempre tocou a minha vida, por assim dizer. E quando eu entrei no mundo da advocacia, eu acabei lidando com várias situações que a morte foi o tema central. E aqui, só fazendo um parêntese, não é? Assim, a minha história é marcada pela morte sob alguns aspectos. Eu perdi minha mãe muito cedo, então minha mãe faleceu com 9 anos, depois perdi minha avó, meu avô, tios, primos. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre tive mais ou menos o contato cedo com a morte. Conheço algumas pessoas de minha idade que nunca ninguém da família morreu. Mas eu não, eu tive essa experiência negativa. Mas, quando eu entro no mestrado, o professor Mazei, ele me convida para ser professor assistente monitor
na graduação da disciplina de Direito das Sucessões. E eu me torno professor assistente. Quando eu me torno professor titular na iniciativa privada, eu sou chamado para a disciplina, inclusive, de sucessões também. E foi desses trabalhos, na advocacia eu também trabalho muito com questões de inventário e relativas a esse fato jurídico inusitado que é a morte, houve uma situação específica de alguns poucos anos atrás, que foi sobre a cremação. Chegou até o nosso escritório, uma senhora que já era nossa cliente, mas por uma outra situação. Ela era casada com um americano. E o sonho deste americano, porque ele foi fuzileiro naval nos Estados Unidos, o sonho dele era ser cremado. Uhum. O problema é que, como ele teve uma morte violenta, ele caiu do telhado, bateu a cabeça e morreu. Inclusive foi uma situação bem, bem peculiar e trágica na família. Em razão deste incidente com a morte, da forma violenta como ele morreu, era necessário, para haver a cremação, uma autorização judicial segundo a lei de registros públicos. Pois bem, era um feriado, era uma quinta para sexta-feira, ele morre na quinta, sexta-feira a gente tem que trabalhar para entrar com uma ação. A legislação é um vácuo, possui um vácuo absurdo sobre esse assunto da cremação. E fomos ali naquela correria, buscando a documentação, tentando falar com o delegado, falar com o médico legista, falar com o juiz, aquela coisa toda, aquela confusão. Tivemos que entrar no plantão judiciário, que nem era em Guarapari, era no interior do estado do Espírito Santo. Entramos com a ação, com aquela esperança de conseguir uma autorização. É até engraçado, porque a nossa pressa foi tão grande. Por quê? Porque o corpo já estava lá posto numa situação até ruim. Até já cheirava mal, mas era o sonho daquela senhora ver o marido cremado, porque era o sonho da vida dele ser cremado e suas cinzas jogadas ao mar. Mas nós fizemos a coisa com tanta velocidade e pressa por conta da necessidade específica do caso, que a pessoa que, inclusive, na nossa equipe digitou, a petição ficou perfeita. Mas nos requerimentos, aqui eu não sei nem se eu posso falar isso, mas ficou assim, requerimentos, a petição termina, requerimentos e pedidos. Ficou requerimentos e peidos. Ficou requerimentos e peidos. A gente depois olhou, depois de protocolar, viu, oh meu Deus. Muito bem. Aí, o que acontece? O juiz indeferiu o pedido. Até pensamos assim, né? Ele deve ter visto a escrita errada e indeferiu o pedido. Pois bem, mas não. Ele indeferiu o pedido por uma observação equivocada dele própria. Porque ele achou que o médico que havia assinado o atestado de óbito não fosse legista. E era do IML. E aí, de madrugada, porque saiu a decisão de madrugada, a gente teve que dar uma solução, embargos de declaração imediatamente para não sair do juiz plantonista, e ao mesmo tempo agravo isso tudo naquela correria, naquela necessidade de urgência, porque deveria cremar no sábado, né? Era sexta, na madrugada de sexta para sábado. Entramos com os embargos de declaração, fizemos ali com muita rapidez, entramos com agravo e no final das contas o juiz voltou atrás, deu a decisão autorizando a cremação e o desembargador também deu a decisão liminar autorizando a cremação. No final das contas, a gente podia cremar o defunto duas vezes, porque teve uma decisão do juiz de primeira instância e o juiz e o desembargador de segunda instância. Então foi uma situação assim muito diferente, porque a gente não crema. Claro. A nossa cultura no Brasil não é de cremação, é de sepultamento, é um enterro, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Inclusive, a gente até anuncia que se alguém morrer de morte violenta, a gente faz o serviço com muita diligência, buscando aí a cremação da pessoa. E fala para mim, na área de sucessões, muita briga entre herdeiros? É o que mais tem, não é? É aquela velha história que nós sabemos muito bem. Quando não há uma morte, geralmente a família ela tá toda harmoniosa, o pai fala com a mãe, com os filhos são todos
muito unidos ali naquela figura até do pai e da mãe, do avô e da avó. Quando vem a morte, muitas vezes essa harmonia que existia há décadas, ela se desfaz, infelizmente. E é por isso, inclusive, que hoje nós falamos muito sobre o planejamento sucessório, não é? Além de organizar esse patrimônio enquanto a vida existe. Facilita na hora da morte. Facilita até nas relações familiares, né? Claro. Esse caminho novo da advocacia de mostrar para as pessoas que a solução está no acordo, nos consensos, na conciliação, na mediação, na negociação e não no litígio, porque o litígio pode ser longo e muito custoso. E já viu alguma briga mesmo em audiência, em bate-boca, realmente entre as partes? Olha, inclusive, audiência, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é a audiência. Eu gosto da dinâmica da audiência. E eu realmente incorporo. Claro que não é aquele modus operandi do advogado criminalista, especialmente no júri. Logicamente que não, você, quem julga na seara cível, é um juiz. Sim. Mas a dinâmica da audiência é muito interessante. E já ocorreu até situação de, em razão da minha desenvoltura, o outro lado querer me bater mesmo, né? Querer me agredir em razão. Aí, claro, ainda bem que a gente tem, do outro lado, geralmente tem um outro colega, um advogado que tem aquele papel. A parte queria lhe bater. Mas por quê? Pode contar? Porque ela achava que eu estava debochando dela, né? Mas, na verdade, não. Eu estou ali na dinâmica, as perguntas que são feitas. A tonalidade da voz do advogado muitas vezes é para convencer o magistrado, para convencer o juiz. E aí ela se ofendeu. E ela eventualmente se ofendeu. Claro que ela não tem o costume do dia a dia da audiência, não é? Nós que somos advogados, eu particularmente eu posso brigar absolutamente com a doutora numa audiência, mas saindo da audiência eu sou seu amigo, seu colega. Estamos absolutamente próximos. Mas já passou pela experiência do colega também levar para o lado pessoal? Olha, já. Infelizmente, nem todas as pessoas... Todo mundo passa, né? Nem todas as pessoas conseguem fazer essa divisão entre vida profissional e o coleguismo, a amizade, a vida pessoal. Infelizmente, a gente... inclusive, já houve uma situação... Espero até que o colega não esteja vendo, por isso que eu não vou nem falar o nome. Não, aqui a gente não fala o nome, a gente conta casos. A gente conta casos. Já houve uma situação que eu nem era amigo do colega, assim, amigo próximo, não é? Mas ele falou na minha frente: nossa, você é meu amigo e tá me fazendo isso? E como quem diz, né? A nossa amizade acabou aqui agora. Eu não quero saber mais de conversar com o doutor, não. Então, e realmente depois que saímos, tivemos ali algum desentendimento. Mas ainda bem que eu consegui reverter. Não, doutor, vamos entender. Ali nós estamos defendendo os nossos clientes, nosso interesse. Aliás, o doutor fez muito bem a sua defesa, né? A gente tem que também elogiar, né? Morder e assoprar, porque o colega também tem o seu sentimento. Mas sim, há colegas, infelizmente, que levam para o lado pessoal, né? Mas isso faz parte de toda a profissão. Acho que não é questão só da advocacia. É porque a advocacia nos coloca num embate em frente ao do outro, né? Então fica mais claro isso. Porque em outras profissões você tem o concorrente, ali você tem o opositor, né? Que é, na verdade, o opositor da sua tese, não da sua pessoa. Então, é por isso que dá essa impressão. Às vezes, clientes falam, né? Já tivemos aqui convidados que falam assim: olha, meu cliente, quando eu dei a mão pro colega do lado de fora, como? Você é amigo dele? Né? E por aí vai. Então fica muito, muito evidente, né? Essa é uma exigência que alguns clientes até fazem, né? Meio que você não pode ser cortês com outro advogado, né? Sendo que, na verdade... Elegância, educação, né? Cabe em todos os lugares. De respeito, de urbanidade. Né?
como coordenador de curso de direito. Eu já fui coordenador e sei o tanto de histórias que a gente escuta naquela sala da coordenação, né? Conta pra gente algumas histórias aí dentro da academia. Olha, uma história muito interessante foi em termos de organização de eventos. A gente tem um desafio muito grande. Nós, lá na Faculdade Anhanguera, nós organizamos muitos eventos interessantes, grandes, que basicamente nós trazemos convidados bastante ilustres. Então, nós já tivemos lá, inclusive alguns deles passaram por estes microfones. O professor Marcelo Abelha esteve lá, o professor Rodrigo Mazei esteve lá. Nós já levamos o governador de estado do Espírito Santo para falar sobre empreendedorismo, administração pública. E foi justamente com o governador. Porque, geralmente, quando nós levamos um convidado, no final, nós fazemos uma homenagem, nós fazemos algum tipo de agrado a este palestrante. E eu sempre busco envolver os alunos. A intenção não é que o protagonismo fique todo com os professores ou com o coordenador, não. A ideia é que os alunos, inclusive, desenvolvam habilidades de organização de eventos, de desenvolvimento de empreendedorismo, busca-se patrocínio. Então, busca-se que o aluno participe. E um dos alunos, ele teve a tarefa de organizar a homenagem para o governador. Ele tinha que preparar a placa de homenagem ao governador. E foi assim, no dia, porque geralmente é assim, no dia eu faço aquela eu recapitulo tudo, vejo o que está nos conformes. O checklist, né? E aí chegou a placa. Mas sem brincadeira. A placa ela era tão feia, mas ela tinha uma aparência de lápide. Olha a morte chegando, nos atingindo mais uma vez. Era feita meio que à mão e em formato... Sabe aquelas lápides antigas? Escritas à mão de alguém que não tem muita habilidade? Era mais ou menos isso. Quando eu olhei aquilo no dia da palestra, eu falei assim, não, a gente não tem condição de entregar um presente desse para o governador. E aí foi aquela correria para, no dia do evento, conseguir uma placa nova para, enfim, homenagear. Então... E conseguiu? Conseguimos. Aí não foi possível fazer de um material de acrílico, assim, não foi possível de fazer de metal, foi de acrílico, mas conseguimos entregar e é aquela coisa, aquele argumento que a gente vai usar no comércio, né? Olha, isso aqui é pro governador e, por favor, capriche. E aí a gente consegue uma agilidade maior. Mas, realmente, na academia, na faculdade, como coordenador, a gente sempre tem uma história ou outra diferente para contar, e essa da placa do governador foi bastante inusitada. Muito aluno passa mal no dia de prova. Muito aluno, inclusive na minha disciplina. Eu não falo isso com orgulho, não. Porque o que acontece? Eu sou um professor que eu segui meio que a tradição do professor que me orientou no mestrado, que é o professor Mazei. Professor da Universidade Federal do Espírito Santo, cadeira de Direito das Sucessões. E o Mazei, ele tem uma capacidade de pedagógica, didática, que é muito sofisticada, a matéria é muito densa. E o nível de exigência que eu tenho na sala de aula, claro que não se compara ao professor Mazei, porque ele está em outro patamar. Mas eu veio aqui, doutor. Já veio aqui. Mas eu busco manter a régua elevada com os alunos, com uma preocupação de trazer o melhor conteúdo para os alunos e que eles consigam aplicar isso no mercado de trabalho. Claro. Nós sabemos muito bem que o mercado de trabalho hoje está muito competitivo e demanda soluções criativas para os problemas mais inventivos e inesperados, né? Então, assim, eu sou um professor que exige bastante. E aí os alunos, claro, passam mal quando vem a hora da prova, aquela tensão. Mas o que me deixa muito feliz foi basicamente em uma fala recente de alguns alunos com quem eu estava conversando, já formados, já advogados até. Uma delas falou o seguinte, que
a disciplina do Senhor foi a que mais me aterrorizou na faculdade. Mas foi a que eu mais aprendi. Mas hoje, é sempre assim, né? Olha só. Não, é sempre assim. A gente lembra do professor terror. Né? É o que mais fica na mente. Pois é. E uma coisa que eu falo muito com os alunos, e a gente tem que falar também no meio profissional, na advocacia mesmo, eu particularmente sempre busquei ter um comportamento que me pudesse servir de exemplo para as pessoas. Eu falo muito que onde você está, as pessoas estão te observando. O seu colega está te observando, seus professores estão te observando, o colega advogado está te observando, todos estão observando. E a depender do seu comportamento, desrespeitoso ou desleixado ou sem compromisso, portas podem se fechar no futuro ou podem se abrir. Então, um exemplo mesmo lá do meu escritório, hoje o meu sócio, eu dei aula para ele lá quando eu era monitor do professor Mazei no mestrado, ele era aluno da graduação. E um excelente aluno, e eu acho que ele também achou que eu também fosse um bom monitor, e por conta disso, depois de um tempo, nós unimos forças, ele já formado, né, depois de algum tempo, e formamos uma sociedade. Tô com uma dificuldade aqui de debater. Não, só fica em frente ao microfone. Só ficar em frente, eu gesticulo muito essa coisa tranquilo. Do professor. Mas depois nos tornamos sócios. Então veja, se ele não tivesse um bom comportamento como aluno e eu não tivesse também uma postura séria como professor assistente, como monitor, jamais nós teríamos a credibilidade um do outro para nos unirmos e termos uma sociedade de advogados. Então, uma lição que a gente precisa ter mesmo é que o futuro a gente não conhece. Pode ser que a pessoa que esteja do seu lado hoje, você não dá nada para ela. Pode ser essa pessoa que vai abrir a sua porta, vai abrir uma porta para você, ou vai ser, de fato, um parceiro, um sócio, alguém que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você começou sozinho ou já começou o seu escritório com sociedade? Não, eu começo sozinho. Assim, quando eu formei, eu já entrei imediatamente no mestrado. Como eu disse, eu sempre fui muito assim dedicado, estudioso e preocupado mesmo em ter boas pessoas ao lado e o estudo sempre foi um foco muito grande na minha vida. Então eu formo e já imediatamente eu faço a prova do mestrado. E eu me dediquei tanto para essa prova que para a prova que valia classificação em termos de pontuação, eu fiquei em primeiro lugar no mestrado, na seleção. Eu e um outro colega também ficamos com a mesma nota na prova escrita. E aí eu entro no mestrado, me dedico bastante ao mestrado, né? Fui bolsista, inclusive ganhando a bolsa lá da FAPES aqui do Espírito Santo. Bacana. E a partir dali eu comecei também a pegar um caso ou outro. Era dedicação exclusiva no mestrado, mas quando aparecia uma situação, um caso interessante, eu abraçava. Então eu posso dizer que eu comecei como advogado de maneira solo, não é? Sim, e depois que eu me torno mestre, depois que eu me torno professor também da faculdade, e aí eu desperto para a importância de profissionalizar a minha atuação profissional, a minha atuação como advogado. E aí que nós construímos o escritório, que nós demos uma cara realmente profissional à nossa advocacia. Então, eu, respondendo, comecei solo e depois eu realizei aí a sociedade e hoje a nossa equipe está crescendo, temos muitos outros associados, estagiários, então veja como que uma semente plantada lá atrás, ela foi germinando e virando uma árvore bem frutífera. Ah, que legal. E como é que foi a sua experiência, então, no mestrado? Você já comentou aí algumas vezes, né, com o professor Mazei. Olha, o mestrado, ele hoje, essa semana mesmo, mandei uma foto pro professor, um meme, né, o pessoal chama de meme, uma foto pro professor, um vídeo pro professor Mazei, que foi a pessoa sendo aprovada e toda descabelada, né, porque a pessoa sai do mestrado depois de muita dedicação e muito estresse. O mestrado
Geralmente, ainda mais numa universidade federal, o mestrado ele suga bastante a pessoa. Sem dúvida. No sentido de dedicação, noites mal dormidas, muita leitura, muito evento, organização de evento. Mas a experiência é incomparável. O tanto de aprendizagem que você extrai ao estar com excelentes professores, né? Aqui eu poderia citar vários, né? Professor Mazei, professor Marcelo, professor Flávio Cheim, professor Hermes Zanetti, professor Tiago Gonçalves também, e vários outros, Valesca, Adriana, professores destacados aqui no cenário capixaba, né? Então, você estar entre esses grandes nomes, certamente já é por si só uma experiência, mas não apenas, porque quando você está no mestrado, você tem vários colegas de destaque, você tem juízes, procuradores, outros colegas advogados também. É uma experiência ímpar passar pelo mestrado. Mas também é sugante. Eu entro no mestrado sem tomar café e saio do mestrado sendo um grande admirador da cafeicultura capixaba, porque eu gosto bastante. Então veja que o mestrado ele traz maturidade também, traz um destaque no mercado, possibilita acessos como a docência. Então foi uma experiência que eu diria muito positiva. Eu agora estou só estudando o momento certo de fazer o doutorado, porque o doutorado também imagino que seja uma experiência extremamente intensa. Agora a gente entra num momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo, você me diz o que vem à sua mente. Claro. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado desistir, porque a advocacia é a profissão das esperanças. Alvará é? Alvará é a oportunidade de mudar de vida. A advocacia possibilita isso. Olha, ele romantizou o alvará, hein? É isso. Justiça é? Justiça é um ideal a ser buscado por todos os atores por todos que trabalham com a ideia de poder judiciário. Então, advogados, promotores, juízes, todos nós estamos em busca da justiça. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Olha, eu gostaria de ouvir que é fundamental persistir. É fundamental ter coragem, né? Então, às vezes você precisa aprender isso por si só, mas se tiver alguém falando, olha, persista, siga por este caminho, talvez algumas noites que seriam mais difíceis a gente não passaria, né? É isso que você fala para os seus formandos? É isso que eu falo para os meus alunos, para os formandos, para os colegas também que estão começando. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo são os erros teratológicos do Poder Judiciário. Quando você tem uma petição bem construída, um argumento bem elaborado e o juiz, talvez por desleixo, talvez por não dar a importância que deveria ser dada, ele ignora ou decide de uma forma atécnica. Isso é terrível, né? O que no direito a gente chama de erro teratológico. O que diria para aquele que diz que advogado tem vida fácil, cheia de glamour? Olha, é um iludido, porque a advocacia, claro que nós podemos ter um nicho de advogados que tenham chegado a esse nível de glamour, mas a massa da advocacia, dentre a qual eu me incluo, né, é uma massa de advogados que precisam labutar, trabalhar bastante para conseguir os alvarás, que são a nossa esperança, né? Nunca comece uma sustentação oral com? Nunca comece uma sustentação oral com papel na mão. É fundamental você ter convicção do que está dizendo para convencer aqueles que estão te ouvindo. É terrível quando você está falando, alguém não está te ouvindo. Se você for mecânico na sustentação oral, os desembargadores vão te ignorar, vão estar ali cansados, ouvem todos ali mais do mesmo, então é fundamental você ter uma desenvoltura que chame a atenção, né?
Processo físico ou eletrônico? Com toda certeza, processo eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Audiência presencial. Aí, é bom, a audiência presencial é muito boa, porque você tem o contato com as testemunhas, o contato com o colega, acho isso é muito importante, esse corpo a corpo. Não tenho dúvida, audiência presencial. Se não fosse advogado, seria? Olha, eu gosto tanto do direito, eu acho que eu seguiria uma outra carreira jurídica. Então, defensor público, advogado também. Advogado também. Continua na mesma. Seguiria alguma outra carreira jurídica, ou escritor, eu gosto de leitura, eu gosto de escrever, então alguma coisa nesse sentido. Bacana. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar todas essas experiências conosco. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Eu também agradeço muito, agradeço todo mundo que inclusive está aqui na produção, né, na equipe de bastidor. Agradeço especialmente a doutora. Foi um prazer muito grande poder conversar, trocar essas ideias. E volte quando quiser. Muito obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tem uma boa história, comenta aqui embaixo. Quem sabe você também não vem aqui. Um abraço, até a próxima.